Estamos num momento muito decisivo para as posições políticas. A esquerda, aqui no Brasil, entende que o quadro atual é o que ela precisa para definitivamente eliminar aqueles que têm o sentimento de patriotismo, principalmente com a estratégia que eles adotam, estigmatizar, criando termos que venham a fazer com que a direita, os conservadores, os patriotas, de forma pejorativa, sejam taxados de negacionistas, fascistas e agora buscando oportunidades de terroristas. Aí com isso põe-se todos num saco de farinha só, obviamente com suas estratégias mais nebulosas, com seus discursos contraditórios, que hoje falam uma coisa, amanhã fala outra. Só vocês ouvirem ou pesquisarem sobre os movimentos de 2017, 2013, Flávio Dino, Gleisi Hoffmann e os demais, falando quando eles estão envolvidos em movimentos que geram violência, não só eles, mas todos os seus aparatos e organizações que eles apoiam, que na verdade representam a esquerda. Na época é democrático, hoje é antidemocrático. E na verdade coloca sob a cortina de antidemocrático quaisquer movimentos, falas, pensamentos que vão de encontro à ideologia preponderante ou contra os princípios dos que estão aí hoje vestidos com ideários que vão de encontro aos conservadores no que diz respeito à família, aos princípios cristãos, conservadores no sentido de serem pessoas que preservam o trabalho, valorizam as relações intersubjetivas sem mentira. Mas o importante hoje é fazer o que estão fazendo. E vem nesse momento histórico, principalmente nesse ato praticado por algumas exceções em Brasília, como um momento áureo para poder massacrar a resistência dos patriotas. E está se mostrando nas redes sociais os abusos, os extremos que se chegou a tanto, tratando como terroristas pessoas que não são, pessoas idosas, pessoas de família, trabalhadoras, jogando tudo como se fosse um gueto, um campo de concentração em lugares em Brasília, tratando-os como se fossem marginais, de uma forma ou de outra, maneira de cercear o direito de liberdade de manifestação pacífica. Mas é claro que eles colocam as suas estratégias. Não vou entrar aqui no mérito concernente a colocarem pessoas infiltradas que não têm nenhum tipo de compromisso com os ideários conservadores no meio desses movimentos. Claro, numa guerra ideológica que hoje nós vivemos e política, nós não podemos subestimar as estratégias que um lado e outro, principalmente o lado de guerrilha, o lado de guerra, o lado beligerante, que infelizmente a esquerda, a tempo e modo, ela sabe tirar para colocar em ação. Mas diante desse quadro atual do abuso das autoridades, o abuso daqueles que detêm o poder para massacrar, para coibir definitivamente as manifestações de conservadores, manifestações lícitas por todo o Brasil, estão simplesmente abusando do poder com aqueles que também, de forma legítima, de forma ordeira, constitucional, usando sua liberdade, estão sendo abusados, presos. E essas autoridades, é claro, estão querendo colocá-los como extremistas, terroristas e com isso abafar quaisquer tipo de movimento posterior dos patriotas pelo Brasil afora, coibir e estigmatizar quaisquer movimentos conservadores como movimentos terroristas. E esse é o nome que se vai colocar agora. Qualquer movimento que fizer pelo Brasil afora, movimentos conservadores, patriotas, será chamado terrorista. E ao mesmo tempo serão tratados como tais. Hoje, manifestar-se, acampar em espaço público para manifestar, não pedir de forma alguma AI-5, mas que restaure a ordem, que tenha eles liberdade de manifestar, agora é crime. Olha, quem manda no Brasil hoje é uma canetada. Um ministro afasta do
cargo um governador eleito pelo povo. Ou seja, povo, vocês não têm poder. Nós não vivemos no regime democrático de direito, em que o povo ele é representado pelos seus agentes políticos, governadores eleitos, deputados, senadores, e o pior de tudo, o Congresso se cala. Nós estamos vivendo um período da juscracia. É uma vergonha. Então, qual é o momento agora? O momento é de reação. Reação em que sentido? Legitimamente, ordeiramente, que esse abuso de autoridade feito tanto pelo judiciário quanto pelo poder executivo e também com a omissão do legislativo de deixar pessoas, cidadãos, patriotas sendo mortos, sendo colocados em concentração, em prisão, em guetos em Brasília, que nos manifestemos, aproveitamos essa oportunidade e vamos dizer não a isto. Nossa liberdade de expressão, povo brasileiro, se posicione, conservadores, se posicione, que haja uma mobilização nacional por parte de nós brasileiros contra esses desmandos que estão aí. Se não houver essa mobilização agora, esse poder, esse abuso de poder vai aumentar. Daqui a pouco nós não poderemos dizer sou patriota. Então, agora o movimento a ser feito não é contra Lula, não é contra fulano ou ciclano, é pelo direito de expressão e contra o abuso perpetrado, tanto pelo poder legislativo, no sentido de omissão, quanto o poder judiciário, com sua caneta, mandando e desmandando no Brasil de forma arbitrária, e o silêncio da coletividade do STF e demais órgãos que têm o poder de controlar, Senado. E para completar, uma visão de esquerda, uma visão progressista nos costumes, abusiva, irresponsável de um governo que foi eleito, mas democraticamente. Sim, temos que respeitar. Nós, como patriotas, devemos respeitar. Perdemos a eleição em relação ao candidato conservador que você escolheu. Não é só Bolsonaro, não sou bolsonarista, eu sou conservador e de direita, mas que o governo atual, ele aprenda e entenda que quase 50% dos que votaram são conservadores, e se eclodir no Brasil uma revolta geral, olha que inferno isso vai virar, e estão acendendo o estopim. Então o elemento de catalisação já está colocado aí, a questão é colocar o combustível, é acender o fogo, e o poder judiciário e o poder executivo, com esse ato de prisão dos manifestantes, estão brincando com fogo, acendendo o fósforo. Manifestemos, não para eclodir uma revolta no Brasil, mas nos posicionar contra esses atos arbitrários que estão abusando. É isso.